O que eu consigo afirmar aqui tranquilamente, é que revisitando os times que conseguiram, em 18 edições de Mundial, só em 3 vezes um sul-americano conseguiu sair de lá campeão. E o último foi em 2012. Então é algo muito raro de acontecer. Só aconteceu 3 de 18, ou seja, em 1/6 das edições. Mas quando eu vejo o São Paulo, revisito, o São Paulo campeão do mundo de 2005, o Inter campeão do mundo de 2006 e o Corinthians de 12, consigo afirmar tranquilamente que esse Fluminense não deve nada para os times que conseguiram voltar de lá campeões. O São Paulo, na final contra o Liverpool de 2005, o São Paulo tinha Rogério, eram 3 zagueiros, Lugano, Fabão e Ed Carlos. Cicinho, Mineiro, Josué e Júnior, lateral. Danilo, que é bicampeão do mundo pelo São Paulo e pelo Corinthians. Aloysio, depois Grafite. Aliás, temos vários comentaristas campeões do mundo, né? Grafite, o Alex, Ricardinho, Júnior. Aloysio, depois Grafite, Amoroso, treinador Paulo Autuori. E aqui a escalação do Liverpool, campeão inglês daquele ano. A maior diferença está aí. Que timaço Então, é o São Paulo. A maior diferença está aí. A diferença não está, na minha visão, nos brasileiros. A diferença está no adversário. Aquele Liverpool era um ótimo time, tanto que foi campeão da Europa, derrotou o Milan na final e levava uma grande invencibilidade para o Mundial de Clubes que o São Paulo quebrou na decisão. Pô, jogadores como Gerrard e Xabi Alonso no meio-campo, né? Mas, vamos primeiro falar dos brasileiros. O São Paulo tinha esse time. No ano seguinte, o Inter, que derrotou o Barcelona, tinha Klemer no gol, Ceará, Índio, Fabiano Heller, Rubens Cardoso, Edinho e Wellington, Alex, o nosso, depois entrou Vargas, e Arley, Fernandão, capitão, depois entrou Gabiru, autor do gol do título, Alexandre Pato, depois entrou Luiz Adriano, era o time do Abel Braga, derrotando um Barcelona que, em relação ao time da Champions, não tinha o Eto'o, caiu muito ali no ataque, né? Jogou o Gudjohnsen, mas ainda tinha Iniesta, Deco, Xavi, os principais, né? Ronaldinho, time do Rijkaard. De novo, vou concordar com o Conrado. Apesar desses nomes, a diferença não está no Inter em relação ao Fluminense. Está no Barcelona em relação ao City. Não tanto de nome, mas na qualidade de jogo. Né? Não te falar que esse aí já é mais parecido. Mas na qualidade de jogo... O Liverpool não era o melhor time da Europa na época, acabou ganhando, né? Afinal, já foi uma virada sensacional. Mas esse time, ele foi extraordinário até a final que ele venceu contra o Arsenal. Ele já vai para o Mundial num momento menos bom do que ele estava quando venceu a Champions. E não tinha o Eto'o, que foi na final contra o Arsenal o grande jogador do Barcelona, embora o gol tenha sido do Belletti. E aí o Corinthians, em 2012, ele tinha Cássio, Alessandro Chicão, Paulo André e Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Danilo, bicampeão do mundo, Jorge Henrique, Guerreiro e o Emerson Sheik. Era a escalação titular do Corinthians. E ali o Chelsea, que também, em relação ao time que havia vencido a Champions, não tinha mais o Drogba, que era o Chelsea já foi zebra na Champions, zebraça na Champions, e chegou mal demais nesse Mundial. Demitiu o... Tava perdendo vários jogos, então é outra diferença também. O Fluminense agora, se passar, vai pegar o City, que é de fato o melhor time do mundo, é um timaço. Então, assim, temos um consenso de que, analisando os brasileiros que conseguiram a façanha de voltar de lá com o título, repito, só 3 em 18 edições conseguiram trazer o título. O Fluminense não deve nada, na minha visão, pelo menos, nem para o São Paulo, nem para o Corinthians, nem para o Fluminense. Eu acho que o São Paulo não tem uma briga boa, porque o São Paulo tem jogadores ali que estão no auge. Rogério tinha disputado, ia disputar a Copa do, foi disputar a Copa do Mundo. Lugano era titular da seleção uruguaia. Mineiro e Josué, Danilo voando, as laterais Júnior, Cracasso, Cicinho, dali pro Real Madrid. Eu acho os 3 times excelentes, São Paulo, Inter... mas eu acho que o Fluminense hoje... Eu acho o Inter abaixo e o São Paulo acima. É isso aí. Embora o Inter tenha feito dos 3 o melhor jogo no Mundial. Eu tenho falado muito de Amoroso para amigos mais jovens. Isso foi um cracaço. Essa contratação do São Paulo mudou o ano do São Paulo, Amoroso. Mudou o ano do São Paulo. Josué e Mineiro que disputaram Copa final, também. Nossa. Você vê, vocês acham o Inter do papel o menos forte, mas foi o que fez o jogo mais equilibrado. Sim. Por exemplo, o São Paulo foi o que mais sofreu. Também, o São Paulo, o maior massacre foi do São Paulo. O São Paulo foi massacrado pelo Liverpool. O jogo,
eu acho que essa atuação do Rogério Ceni, eu acho que é a maior atuação de um goleiro. Nenhuma dúvida. Tá, de mundial. De um goleiro que eu lembro. A maior atuação da vida do Rogério, sem nenhuma dúvida. A do Rogério já achou. Ele cita uma da Libertadores, Da Universidade Católica é um absurdo. É um escândalo. Eu considero esse porque ele cita esse, é bom saber. Não, eu tô lembrando aqui. Eu considero esse porque se o jogo tivesse mais mundial. 4 tempos, o Liverpool não ia fazer um gol. Não, o peso sim. E foi um jogo sobrenatural. O Liverpool teve 3 gols anulados. Bem anulados. Bem anulados. Mas, assim, de VAR, sem VAR. Sem VAR. O Rogério faz uma defesa numa falta do Gerrard impressionante e foi um bombardeio. E tem uma falta do Lugano, assim, no Gerrard, numa arrancada que, assim, qualquer jogo do mundo era cartão vermelho. Ele tomou um amarelo. Talvez se tivesse VAR era vermelho. E de todos, na minha visão, eu lembro muito bem dos jogos, na minha visão, quem fez o jogo assim mais de igual para igual foi o Inter. O que menos sofreu. Foi um jogo corajoso. O Klemer, dos 3 goleiros, é o que precisou ser menos herói em relação a Cássio e Rogério Ceni. O Cássio e o Rogério ganharam o prêmio, né? De melhor jogador da partida. A chave do carro lá. E o Klemer não. Eu não lembro que foi o melhor em campo também. Talvez Yarley, né? Que deu o passe. Acho que foi o Yarley melhor em campo. Na minha lembrança, sim. E deu o passe pro Gabiru fazer o gol. Eu não acho que o Fluminense é inferior a nenhum desses times, mas também não acho que assim, não, se você pegar o auge dos jogadores do São Paulo, na época, 2005, é maior que o auge dos jogadores do Fluminense nesse ano, nessa temporada. Compara goleiro, lateral, atacante. Vamos pensar isso? Cara, Fábio com o Rogério, eu acho que o Rogério... Vive um auge, assim, né? Ele foi para a Copa do Mundo. Apesar do Nino, vou concordar que os zagueiros do São Paulo estavam mais fortes. Júnior e Marcelo, vou ficar com o Marcelo. Uma boa discussão. Vou ficar com o Marcelo. Na época... André ou Josué? Dói o coração falar isso. Não, mas não vou deixar passar, não. Dói o coração falar isso. Mas se o Fluminense hoje tem o Júnior, daquela época que estava jogando, não ia jogar o Marcelo. Não sei. Não tô falando da história do Marcelo. Tô falando do Marcelo hoje. Mundial, né? Gente, antes de uma final de Libertadores, tinha dúvida se ia jogar o Diogo Barbosa pela questão defensiva. Dúvida nossa, do Diniz nunca teve. Não, mas ele chegou a jogar alguns jogos, ver se vai jogar o meio, quem vem por ali. Entra o Martinelli. Sempre que o Marcelo entra o Martinelli no meio-campo, tem muito por causa disso também. Mas, enfim, sou fãzaço do Marcelo. Mas essa dúvida foi época... nossa, com o Diniz... André Martinelli, Mineiro, Josué. Dúvida, se tem o Júnior... Gente, outro que o tempo vai passando, a galera às vezes não lembra. O Júnior foi um cracaço de bola também. Copa do Mundo também. E ele estava muito bem na época. O Júnior foi um grande jogador. Cracaço foi o Nilton Santos, né? O Roberto Carlos. O Júnior foi um grande jogador, né? O Marcelo foi um craque de bola. Mas ele não é o Marcelo do auge hoje, é isso que eu tô falando. Claro. Eu tô comparando só para ficar claro. Eu acho a discussão boa. O Marcelo hoje e com o Júnior, que estava muito bem na época. Por outro lado, o Marcelo faz coisas num jogo que o Júnior não faz. Sim. O Marcelo, quando tá ali do meio para frente, a movimentação dele... Porque o Júnior sempre foi um lateral. O Marcelo hoje joga na posição Marcelo, né? Na posição Marcelo, exatamente. Ele joga na ponta direita, ele faz coisas que o Júnior não faz. Mas a discussão boa mesmo. O Júnior jogou demais nessa época. Eu arriscaria o seguinte, Conrado, alimentando a sua proposta. Eu acho que o Júnior seria lateral e o Marcelo jogaria no meio. Boa, gostei. No lugar do Martinelli ou de alguém ali, do Ganso. Isso. Mas põe de novo a escalação ali, porque vocês acham que o São Paulo era o time individualmente mais forte. Eu queria fazer uma comparação. Eu acho. Eu acho que o São Paulo tinha um auge que o Fluminense não tem hoje. O Rogério superior individual, ao Fábio. tá? Não coletivo. Aí os 3 zagueiros do Fluminense, eu acho que eles estavam melhores que Felipe Melo e Nino, apesar do Nino estar jogando muito bem. Bom, o São Paulo tinha Mineiro e Josué. Baita dupla. Eu acho que o André jogaria naquele São Paulo. Sim. O André jogaria. Eu acho que ele tiraria o Josué, mas também o Josué estava jogando demais. O Josué é jogador de Copa do Mundo também. É difícil isso. Aí o Danilo jogava mais do que o Ganso, na minha visão. O Cano é melhor que o Aloísio, com todo o respeito ao Aloísio. Acho que o Cano bem superior ao Aloísio. Aí o Amoroso você compara com o Keno, o Amoroso superior. E o John Arias a gente vai ter que comparar com o Cicinho. Como é esquema diferente, é difícil comparar. Não, eu acho que só olhando individualmente mesmo, na minha avaliação, o auge dos jogadores individual, tá, gente, do São Paulo em 2005, era superior ao auge individual dos jogadores do Fluminense. Coletivamente é um timaço, gente. Eu sou apaixonada pelo Fluminense. A sua proposta original, que era para falar que não deve nada. Isso que eu ia dizer, exato. Provadíssimo que você quis dizer. O Fluminense vai, assim, todos esses times, eles tinham chances reduzidas, tanto que, insisto, só 3 foram... É óbvio que o Liverpool era favorito contra o São Paulo, o Barcelona contra o Inter, o Chelsea contra... É óbvio que eles eram favoritos.
A questão é que, em relação aos times que conseguiram a façanha, o Fluminense não deve muito, ou nada, na minha visão, não deve nada, a quem conseguiu. A diferença, ela está do outro lado. Se Liverpool, Barcelona e Chelsea já eram assustadores para o futebol brasileiro, em diferentes níveis, mas já era uma missão, já era uma montanha difícil de ser escalada, a desse ano é um Everest a se escalar. Assim, só de cabeça, eu vou falar alguns números desse City. Ele é o primeiro time inglês da história a terminar 7 edições seguidas de Liga dos Campeões, todas com Pep Guardiola, porque tem isso também, né? Não é um time de uma temporada, é um time que está sendo construído e melhorando a cada ano. Então, assim, ele ganhou 5 campeonatos ingleses em 7 que ele disputou, o Pep Guardiola. Em 6, o 7º está em disputa agora. O 7º está em disputa. Ganhou 5 em 6. Ele foi 7 anos, o City, líder da sua chave, terminou ontem a fase de grupos, ele foi líder por 7 anos. É a primeira vez que um time inglês faz isso. 7 anos seguidos, joga a Champions e se classifica como líder entre outros recordes. Então, assim, o desafio nosso esse ano é porque o adversário, cara, é muito fora da curva, embora não esteja vivendo o seu melhor momento. Eu acho que o desafio dos brasileiros nos últimos anos é maior do que o último jogo, afinal. Claro. Os últimos jogos dos brasileiros em Mundial, Sem falar nisso.